Sou Camila, tenho 29 anos, sou assistente social formada. Trabalho hoje no serviço de acolhimento a crianças em situação de vulnerabilidade extrema e sou homossexual. A liberdade de ser quem somos. Cada um de nós possui características, gostos, opções, orientações distintas. Não somos e nunca fomos obrigados a seguir uma única linha. Defender uma verdade que foi estabelecida, mas nunca confirmada. Podemos ser minorias, maiorias, grandes e pequenos em convicções, seguidores ou não de ideologias. E é sobre a essência de ser que o nosso programa irá tratar. Respeitar o outro é uma coisa que ouvimos com frequência, mas raramente notamos esse comportamento na prática. E a sexualidade é um dos pontos em que mais notamos as agressões e opressões. É quase como se houvesse uma barreira entre até onde pode ou não ser amor. O Brasil é um dos países que mais mata travestis e transexuais no mundo. Só em 2016 foram 347 mortes ano, com o maior número de assassinatos da população LGBT. Também aparece entre os países que mais cometem agressões físicas e verbais a LGBTs. Casos como o de Dandara, travesti que foi espancada até a morte por um grupo de homens, e Emanuele Muniz, transexual morta a pedradas em fevereiro deste ano, são muito comuns. Hoje traremos relatos de pessoas que foram silenciadas brutalmente pelo simples fato de amar, de ser. Também ouviremos especialistas para explicar os motivos que levam os agressores a terem reações extremas e agirem com violência. Fique com a gente, é no próximo bloco. Preparou, bebeu. Preparou, bebeu, faz. Preparou, bebeu, faz. Preparou, bebeu, faz. Responde! Preparou, bebeu, faz! O que leva agressores a agir com tamanha agressividade e violência? Para tentar entender essas questões, convidamos especialistas para nos explicarem o que pode originar esse tipo de comportamento. A gente tem registros de que na Idade Média, por exemplo, a homossexualidade era muito mais aceita do que depois da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela é um corte no mundo em todos os sentidos e inclusive na questão da sexualidade. O Foucault, que é um autor que eu adoro, ele fala que a partir da Revolução Francesa a sexualidade foi trancada a 7 chaves no quarto do casal. Então a sexualidade passou a ser privada com o capitalismo, né? Desde o princípio do século XIX até a década de 90, aqui no Brasil, a homossexualidade tinha CID, ela era considerada uma doença. Não é considerada uma doença, né? Não há cura para a homossexualidade. As pessoas nascem desse jeito e não se curam, porque isso não é uma doença, é uma orientação. Com a questão da homossexualidade, e aí o que acontece? Acontece que nós somos educados para que a gente ache que a heterossexualidade é o normal, né? Fugiu dessa caixinha da heterossexualidade, é anormal, né? E as pessoas mais conservadoras, né? Aquelas pessoas que estão atreladas às instituições mais conservadoras, então as igrejas mais fundamentalistas, as famílias mais tradicionais, que frequentam instituições que detêm o poder hétero, né? Elas não querem questionar isso, porque é muito complicado você questionar uma coisa que você acreditou a vida inteira. E aí o ser humano, ele é violento por natureza, né? E aí o que ele faz? Quando ele vê que algo atinge aquilo que ele não acredita e não concorda, isso desencadeia um ato violento e ele age violentamente
contra as pessoas que ele considera que são anormais, né? Que existe um contexto assim que é da natureza humana, uma natureza até imatura, de que o que é diferente não é bem visto, né? Então, tanto a questão do diferente não ser bem visto e por isso a minoria acaba sendo atacada, porque a minoria sempre é o diferente do comum ou diferente do normal, pelo menos dentro daquela sociedade, né? E também tem a questão da repressão e do recalque, que a gente, hoje em dia está muito comum, né, essa expressão recalque por conta da Valesca Popozuda, mas o recalque é uma palavra que a gente usa desde Freud, né, começou a usar mais de 100 anos atrás, e que tem o significado justamente de um desejo oposto. Então, muitas vezes, não é incomum que, por exemplo, homofóbicos tenham desejos homossexuais reprimidos de uma maneira que nem eles mesmos entendem ou aceitam, e por isso acabam colocando um afeto muito, muito intenso de ódio de quem consegue realizar esse desejo. Mas quando a gente fala da consequência, a gente não consegue ter um manual na psicologia de qual a consequência que um dano pode causar, porque as pessoas têm capacidades, inclusive, que nem elas mesmas entendem às vezes, né? Assim, ou se surpreendem com a reação em determinada situação. Agora, a gente sabe que a violência, ela sempre vai ser ruim, né? É sempre um risco quando a gente pensa nisso. E a gente também não pode subestimar violências pequenas ou grandes, porque às vezes uma violência que eu posso julgar como pequena pode causar danos psicológicos intensos em alguém, que eu imagino que para mim não causaria, enquanto que para outras pessoas precisaria ser muito mais forte. Então, não é a quantidade de agressão que vai ser prejudicial. Na verdade, é a intensidade do recebimento e da força de quem está recebendo. Algumas agressões psicológicas são vistas como brincadeiras, assim, socialmente, né? Mas existem muitas brincadeiras que não tinham a intenção realmente de agredir, mas que acabam provocando danos psicológicos intensos, né? Então, a gente pode pensar desde de uma timidez até um risco de suicídio pode ser provocado por violência. Para falar sobre a agressividade e a falta de respeito com o próximo, ninguém melhor do que as próprias vítimas. Quando eu entendi o que era a homossexualidade, foi muito louco. Porque na época não é como hoje, que tem Pablo Vittar, que tem na novela, que tem no comercial, que tem, enfim, em todos os lugares. Você ouve, você lê, você tem isso nas imagens. E eu não entendi o que era. Eu queria, na verdade, sentir o que as minhas amigas sentiam. Tipo, elas beijavam os meninos da escola e vinham falar um monte de coisa. E eu beijava os meninos da escola e eu vomitava. E eu queria sentir o que elas sentiam, eu queria fazer parte daquilo. Até que um dia eu beijei uma amiga. E aí eu senti. E aí eu fiquei super confusa, porque na minha cabeça eu não podia fazer aquilo. Eu era doente. O meu pai, na época, sacou muito antes de mim, porque eu mudei completamente da noite para o dia, mudei na escola, as minhas notas mudaram, eu fiquei completamente depressiva, eu fiquei machucada porque eu não entendia aquilo que eu sentia e eu achava que o que eu sentia era errado. E aí toda aquela coisa, 14 anos, tinha acabado de me assumir, estava me descobrindo como pessoa, como ser humano, como lésbica. Meu pai faleceu em seguida. E aí começou toda a parte da violência. Meu pai, ele teve um infarto e minha família durante muito tempo me culpou por conta disso, falando que ele tinha infartado porque eu tinha me assumido lésbica. E não, ele infartou porque ele tinha um problema de coração. Mas por muito tempo eu acreditei que a culpa era minha. Eu fui levada uma vez para fazer exorcismo. E é horrível você ser julgada pelo que você é, como se você tivesse qualquer coisa além, sabe? Como se você fosse uma pessoa realmente doente, que não é doença. Adulta, né?
as agressões físicas, em porta de balada, em shopping, né? Uma vez eu fui agredida por um cara numa balada. Na verdade, eu fui defender a namorada dele, ele estava discutindo com a namorada, era uma balada GLS. E ele estava discutindo com a namorada, eu fui defendê-la, ele começou a me chamar sapatão, filha da puta, não sei o quê. Ele estava num espaço que, por mais que ele fosse aceito, mas era um espaço ali de diversidade, né? Entende-se que uma pessoa não deveria ter essa conduta ali, né? E aí o cara veio e me deu, tipo, um puta soco na cara. Além de tudo, um puta machista, um misógino, enfim, ridículo. Me deu um socão e veio pra cima de mim, começou a falar um monte, como se eu estivesse dando em cima da namorada dele. Parti pra cima dele, foi aquela briga horrorosa. O cara tava bêbado, enfim, afastaram, apaziguaram tudo, mas assim, eu apanhei. Talvez se fosse uma outra mulher, só defendendo a namorada, não teria apanhado. Eu apanhei por ser homossexual, né? E em outros momentos também, de estar na rua, de estar com namorada, de estar com pessoas, amigos às vezes, e levar ovada, levar as pessoas jogarem as coisas em mim, entendeu? Ao identificar que nós estávamos num grupo, né, de homossexuais, ou que eu estava com a pessoa que era minha companheira na época, e a violência existe. E ela mata muita gente. A homossexualidade não é uma escolha. A homossexualidade é uma questão de ser. Assim como você é negro, você é branco, você é assim, eu sou assim. Se eu tivesse que escolher, talvez eu escolheria só para afrontar. No próximo programa, vamos falar sobre intolerância religiosa. Até lá!